Olá, hoje eu vou estar gravando então uma série de tutoriais, no caso, para estar falando sobre o servidor Apache Server, os erros mais comuns que ele tem. Hoje eu vou estar falando basicamente sobre alguns erros de servidor mesmo, que no caso aqui temos uma lista de erros do servidor. Entre eles o erro 400, 401, 403, 404, 407, 500, 501, 502 e 503. Eu vou estar testando nessa VM hoje a qualidade desse servidor para esses erros de servidor, como detectar esses erros de servidor. Primeiramente, eu vou estar logando aqui como usuário root e entrando no diretório. No caso aqui eu estou usando uma distro Linux CentOS versão 6.3 de 32 bits. cd/etc, que é o diretório do Apache, né, httpd. Depois /conf, direto já, digitando no terminal. ls para ver o que ele tem httpd.conf. Nesse arquivinho de configuração eu vou editar com o vim. Temos aqui algumas linhas que vou estar destacando hoje, que é os erros do servidor. Eu habilitei nesse servidor algumas linhas no arquivo de configuração, principalmente as linhas que se trata dos erros com detalhes em erros do servidor. Então, da lista de erros que eu tenho aqui, eu tenho o erro 400, que é o erro bad request, que é o de requisição inválida. Erro 401, que é o erro de não estar autorizado a ver a página enquanto não se autenticar. Tem o erro 403, que é o erro de acesso negado. Mesmo que se autentique, ele vai dar acesso negado. O erro 404, que é o não encontrado. O erro 405, que é o método não implementado. Erro 408, a requisição atingiu o tempo limite. Tem o erro 407 aqui, que é a autenticação de proxy, que ela é requerida. Tem o erro 410, que é o erro de, no caso, site não encontrado. Erro 411, que é o de requisição inválida, também com um tempo limite, né? Tempo limite de requisição inválido. Tem o erro de pré-condição, falha na pré-condição, que é o erro 412. Que eu não vou tratar esses erros, só esses erros aqui eu não vou tratar, tá? Eu vou tratar o erro então 400, 401, 403, 404, 407 que não está na lista, mas ele entra nessa listagem aqui. Depois vou tratar o erro 500, que é o erro interno do servidor. É um erro genérico para erro interno do servidor, porque o servidor, digamos que o erro 500 é o erro genérico para tudo, desde erro do script CGI até erros do código-fonte em PHP. Erro 501, o sistema não foi implementado. Algum sistema que o browser requeriu, ele não foi implementado ainda. O erro de bad gateway, que é o gateway inválido, ou seja, o roteamento é inválido do servidor proxy. Isso geralmente acontece com o servidor proxy. O erro 503, que é o serviço indisponível, que geralmente acontece também com o servidor proxy. E o erro 506, que eu não vou tratar, mas as variáveis do ambiente não estão alocadas. O erro 506. Então agora eu vou tratar o erro 400, que é o bad request, que é o erro de requisição inválida. O erro de requisição inválida, vou pegar aqui o meu navegador. Como eu gosto do navegador Opera, eu vou estar usando hoje o Opera também para esse vídeo tutorial. Aqui no navegador, em vez de fazer uma requisição HTTP, eu vou fazer uma requisição HTTPS. Só que em vez de usar o HTTP, eu vou usar HTTPS, que o servidor proxy, no caso, ele usa uma requisição HTTP. Mas, para dar esse erro 400, eu vou usar a solicitação HTTPS. Apontando para o meu servidor, na porta 443, que é HTTPS. Ok, aqui. E eu já vou mostrar o que acontece no erro 400. Abrir novamente aqui o navegador. E o erro 400 apareceu. Então, bad request,
o browser ou o servidor proxy enviou uma requisição que não é válida, que caso aconteça algum erro, pode entrar em contato com o webmaster. O erro 400. Esse erro 400 geralmente não se pode evitar, mas ele acontece geralmente quando você faz uma requisição. Nesse caso aqui, eu fiz uma requisição HTTP solicitando, no caso, uma página de outro local. Como o servidor HTTP não está preparado com HTTPS, ele deu requisição inválida. Agora eu vou falar sobre o erro 403, que é o erro que a solicitação não foi, no caso 401. Depois eu vou tratar o erro 403. O erro 401 é aquele erro quando você faz, em vez de você fazer autenticação, você não faz autenticação. Aí ele dá erro 401. Digamos que o Apache Server, vou sair agora desse arquivo de configuração, e eu vou lá para o arquivo padrão do diretório do Apache, que é o /var /www /html. Aqui nesse diretório eu tenho o arquivo, chamado arquivos. Nesse diretório, vou entrar dentro dele e vejamos. Eu vou editar aqui com o Vim esse arquivinho aqui. Digamos que esse diretório eu queira proteger ele com senha. Eu vou proteger ele da seguinte maneira, colocando alt type basic, alt name, agora que eu estava fazendo outro vídeo tutorial e botei isso aqui. Vou dar uma arrumada nesse arquivo. Aqui. Pronto. Então, digamos que esse arquivo, esse diretório /arquivos, ele esteja protegido com senha. Eu vou acessar ele com o meu navegador. Vou usar agora o Google Chrome. Vou acessar ele, pelo 192.168.1.7, que é o IP do servidor. Veja que o site acessou normal. Agora eu vou entrar lá no diretório HTML. Aqui ele vai aparecer uma listagem de diretório, mas ele não apareceu aquele arquivinho chamado arquivos. Eu vou entrar no diretório arquivos pelo navegador e vejamos. O servidor em 192.168.1.7, 2.80, requer o nome de usuário e senha. O servidor diz servidor do Wanderson. Bom, nesse caso aqui eu vou clicar em cancelar, não vou digitar as credenciais. Ele pediu autenticação requerida. Esse servidor não pôde autorizar seu acesso ao URL /html/arquivos. Você deve ter fornecido dados incorretos, exemplo, senha errada, ou seu navegador não fornece as credenciais necessárias. Nesse caso do erro 401, é um erro que digamos que você tentou fazer a autenticação, mas o navegador não fez a autenticação ou você não digitou a senha. Se você não digita a senha, ele dá esse erro 401 aqui. Digitando a senha, esse erro 401, ele modifica para erro 200, no caso, solicitação 200, que é a solicitação OK. Se não, erro 401, autenticação requerida. No caso do erro 403, nesse mesmo diretório HTML, eu tenho essa pastinha aqui chamada teste, que eu consegui acessar. Veja que eu estou conseguindo acessar o diretório teste e o arquivo teste.txt. Eu vou dar uma modificada nesse arquivinho. Esse arquivo, em vez de ser o permissionamento dele, eu vou colocar assim: chmod 0777 teste. Aliás, em vez de ser 777, eu vou colocar 0666. Agora eu vejo o que vai acontecer com o diretório teste. Primeiro que ele vai sumir da listagem de diretório. Se o Apache estiver configurado para listar o diretório, ele vai sumir. Agora eu vou tentar entrar no diretório teste e acesso proibido. Você não tem permissão para acessar esse diretório requisitado. Pode não existir o arquivo de índice, ou seja, o index.html, ou o diretório pode estar protegido contra leitura.
Esse erro é mais comum quando você está implementando o Apache, que você vai configurar um outro diretório, então ele dá erro 403, que é o erro de acesso proibido, ou acesso negado, ou forbidden, que é o acesso negado, só que em inglês, né? Então, nesse erro 403, como evitar que aconteça o erro 403? Primeiro, permissionamento de arquivo. Você vai verificar se o diretório, nesse exemplo aqui, se o diretório teste está com o permissionamento do usuário Apache para execução e gravação. Se não tiver feito o permissionamento correto, primeiro faça um teste digitando assim chmod espaço 0777 espaço teste, que no caso aqui é o arquivo do servidor, e aperta Enter. Aí ele vai, em vez de ser acesso proibido, ele vai ser acesso concedido, ou seja, já tem acesso com o status 200. Depois eu vou mostrar o log do servidor para ficar mais claro essa ideia do erro. Bom, testamos agora o erro 403. O erro 404, que é o arquivo não encontrado. Digamos que o arquivo teste.html não exista no servidor, então deu erro 404. Para evitar esse erro, coloque o arquivo no servidor, evidentemente, mas digamos que as pessoas, ao digitar qualquer coisa na barra de navegador, ou não encontrando o arquivo, ele simplesmente dá esse erro 404, que é o arquivo não encontrado. O erro 404, então, pode ser evitado colocando o arquivo de volta no servidor. Se não colocar esse arquivo de volta, que as pessoas ficarem solicitando esse link, então atualiza no diretório raiz do servidor na página inicial do site. Se não, ele dá esse erro 404 e como se fosse o arquivo que não está no servidor, tá? Erro 404. Vejamos, ainda temos o erro 407 que eu quero testar aqui. Voltando então para o navegador Opera. Eu vou configurar nele agora o proxy. O proxy server eu vou configurar aqui em ferramentas, preferências, na avançado, rede, servidores proxy, né? E agora eu vou colocar o proxy para o Apache Server. Digamos que o Apache Server também tem servidor proxy. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, como você pode configurar o Apache Server para ser um servidor proxy também de rede. Fechar o navegador. Isso eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo também como configurar o Apache. Se você tem em mãos um tutorial para configurar o Apache, digamos que você já configurou com um vídeo tutorial desse canal mesmo, então você configurou tudo certinho, mas está dando alguns problemas, alguns erros. Esse é o melhor momento para você corrigir esses erros do servidor, tá? Vou abrir novamente o navegador Opera. E o servidor proxy está ok. O erro 407. Vamos voltar no arquivo de configuração. Eu vou editar o arquivo de configuração com o Vim, que é um editor de texto. Eu vou lá em /etc /httpd conf /httpd.conf. Nesse arquivo eu habilitei o servidor proxy nele, tá? Nessas linhas aqui, vamos ver aqui. Como o erro 407 não aparece aqui, mas ele está aqui, depois eu vou mostrar para vocês que ele está aqui nessa lista de erros, mas ele não aparece aqui. Digamos que ele apareça, mas não. Então, vamos configurar ele aqui. Temos aqui o proxy. Na linha alt-typo, eu vou colocar esse servidor proxy agora com autenticação básica. Insert, eu vou começar a inserir os dados. Aqui, igual como se fosse colocar para permissionamento de uma pasta, eu vou colocar para permissionamento do proxy server do Apache Server. WK para gravar e sair. Reiniciar o servidor Apache com service httpd restart. E
depois de reiniciado o servidor, agora eu vou lá, né, navegar um pouquinho na internet e tal. Opa, por favor, faça o login. Servidor proxy 192.68.1.7, mensagem servidor do Wanderson. Bom, eu não tenho nem o login nem a senha desse site proxy, né? Eu não sei, eu tava vendo numa listagem de site com IP de proxy, eu peguei esse IP de proxy aí e botei no meu navegador. Bom, ele tá me pedindo usuário e senha. Eu vou clicar em cancelar, como eu não sei usuário e senha. Clicando em cancelar, ele diz aqui, autenticação requerida, né? Bom, autenticação requerida, você não pode ter acesso a URL e tal. Enfim, eu não tive acesso ao servidor proxy nesse caso. Por quê? Porque essas linhas aqui, vou mostrar aqui, essas linhas aqui do a partir de alt type basic, alt name servidor, alt user file, required value user. Então, por causa dessas linhas que estão habilitadas, autenticação requerida, ou seja, o servidor proxy configurado nesse Apache Server vai pedir autenticação. Se você não digitou o login e a senha do servidor proxy, vai dar erro 407. Bom, agora vamos ao erro, vamos ver a listagem de erro aqui. 407 eu já falei. Vamos ao pior erro da administração de um site, que é o erro 500. Bom, quando você está implementando o servidor Apache, pode ou não acontecer erros. Digamos que se você colocar o permissionamento de arquivo, pode acontecer erro. Se você esquecer algum ponto e vírgula, pode ser erro, pode acontecer algum erro. Se você configurou errado esse arquivo .htaccess do servidor, o Apache nem inicia. Então, se vocês colocam, por exemplo, o erro 500 como erro genérico, né? Digamos que o erro 500 é um erro genérico, mas no caso você não tem menor conhecimento da programação em PHP nem em CGI e vai implementar isso no servidor web, então peça ao programador do site para atualizar esses códigos fontes do site, porque isso aí, no caso do erro 500 para o PHP e para o CGI, é erro do site e não do servidor. Mas tem alguns erros de implementação do site, então vou mostrar aqui alguns erros comuns de implantação do site. Eu vou nesse mesmo diretório aqui, teste, aliás, no mesmo diretório arquivos, vou entrar nele aqui. Vejamos, aqui tem um .htaccess, ele está oculto, mas eu vou editar ele com Vim e vejamos que ele aparece. Bom, eu vou bagunçar todo esse arquivo aqui, eu vou botar, fazer uma baguncinha aqui nesse arquivo para mostrar alguns erros de implantação. Bom, baguncei o arquivo aqui, vou salvar ele aqui e salvei. Agora eu vou lá no diretório, que é o diretório de teste, no caso aqui o arquivos, né? Então vejamos o que aconteceu. Erro interno do servidor. O servidor encontrou um erro interno e não pôde completar a solicitação. O servidor ou está sobrecarregado ou existe um erro em script CGI. No caso aqui, erro 500. Para o erro 500 acontecer, vamos agora às soluções. Na implantação do servidor, você deve rever as configurações dos arquivos, principalmente o .htaccess, que eu baguncei ele aqui, ó, botei um monte de coisa aqui e baguncei o arquivo. Ele não iniciou, ou seja, erro interno do servidor. Mas só que, claro, outros diretórios aqui do site vai estar funcionando corretamente. Isso é muito sério, porque se você configurou mal os arquivos de configuração do site, vai dar erro 500, principalmente o .htaccess. Por isso que qualquer ponto e vírgula errado nesse arquivo de configuração .htaccess, que é o arquivo de permissão do usuário, qualquer erro aqui, o site não funciona. Então é necessário rever esses arquivos de configuração, e se você colocar isso na index, na barra, né, o site todo para de funcionar. Então reveja as configurações, né, na implantação do servidor e retorne a reiniciar o servidor para ver se o servidor inicia.
no uso diário do servidor, quando acontece o erro 500, geralmente é o erro de programação, por exemplo, no script CGI ou no script PHP. Aí, no caso, como não é problema nosso, vocês resolvam com a administração do site, que é o programador em PHP ou em CGI, porque é ele que realmente coloca os erros no servidor. Tá? Digamos que você use uma página dinâmica em PHP ou CGI, então se houver um erro CGI ou PHP, vai dar erro 500 sim, se caso a página não foi programada corretamente, tá? Se a página não foi programada corretamente, erro interno do servidor, já era, você vai ter que refazer todo o código fonte da página. Temos o erro 501, que é um método não implementado, que eu vou testar também. Digamos que eu vou fazer uma solicitação HTTPS num servidor HTTP. Aqui, HTTPS, na porta 80. Bom, no Apache com aqui o Google Chrome, o Google Chrome reportou um erro de conexão SSL. Mas lá no arquivo de configuração e lá nos arquivos de log do Apache, vai aparecer outra coisa que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Tá? Depois eu volto aqui para esse erro de conexão aqui, que apareceu essa página aqui, e depois eu esclareço um pouco melhor quem está vendo esse vídeo. Então, erro 501, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, o 502, que agora eu vou comentar aquelas linhas lá do proxy, né? O erro 502 geralmente é no servidor proxy. Quando o Apache Server está habilitado, dá erro 502. Quando a pessoa está conectada pelo Apache Server com o servidor proxy habilitado, tá? Iniciar o Apache aqui. Parando. Pois bem, agora ele funcionou. Vou navegar ele aqui novamente, né? Digamos assim que o usuário esteja navegando na internet tranquilamente pelo servidor proxy, né? .com.br. Tá, beleza, navegou, abriu a página, abriu aqui as imagens e tal. Agora o usuário quer digitar bem rapidinho alguma coisa. Digamos que ele errou o link. Ele digitou alguma coisa aqui a mais. Em vez de ser google.com.br, digitou alguma coisa, algumas letras e errou a digitação e tal. E mesmo assim, ops, gateway inválido. Mas como? Bom, digamos assim que o gateway inválido é o servidor proxy que recebeu uma resposta inválida do servidor destino. Ou seja, nesse caso aqui, a razão é que DNS lookup failure for google.com. Um monte de coisinha que eu escrevi ali. Digamos que o usuário estava muito com pressa, digitando muito rápido e acabou errando as letras do site e puff, acabou dando erro. Então, no caso aqui, eu errei, foi o link, né? No caso, o DNS aqui do Google, por exemplo, né? O nome. Se eu errei o nome, daí no caso ele aparece assim. Digamos que o site, no caso o servidor com o servidor de nome esteja fora, ele também vai aparecer esse erro de DNS lookup. Então, se o servidor DNS não está funcionando, vai dar esse erro. Se digitou o link errado na barra de navegador, também vai dar esse erro. Por quê? Porque o nome não está correto e ele não vai aparecer a página real, tá? Não vai aparecer nada, na verdade. Só vai aparecer esse erro de gateway inválido, erro 502. Como prevenir esse erro? Sempre verificar as configurações DNS para ver se está tudo correto, se o DNS está funcionando mesmo. Geralmente esse erro é do sistema, então configurar o DNS corretamente no sistema impede esse erro de acontecer. O erro 502 também pode acontecer se o site está fora do ar ou se o servidor DNS do site não está funcionando, ou seja, se o site está fora e o DNS também está fora, vai dar gateway inválido. O serviço indisponível, que é o erro 503 no Internet Information Services, é o erro 503 Service Unavailable.
Digamos que o site 192.68.1.15 exista, mas o site está fora. Serviço indisponível. Vai dar esse erro tanto no servidor proxy quanto na conexão, né? Então, serviço indisponível, erro 503. Como prevenir esse erro? Bom, esse erro geralmente acontece de duas formas. Se é pelo servidor proxy, nesse caso, que aparece essa página, verifica, no caso, as configurações. Se o site está fora do ar, o proxy responde assim como serviço indisponível. Se é o site local, no caso de hospedagem do Apache, também vai aparecer serviço indisponível para diversos erros do servidor. Por exemplo, o serviço indisponível por sobrecarga do site. Se o site, por exemplo, tem o administrador configurou com 10 acessos e o 11º foi lá e se conectou, o 11º que se conectou, serviço indisponível. O site está sobrecarregado e ninguém mais pode acessar. Então vai aparecer esse erro também no caso de um ataque de DDoS, né? No caso em um ataque que o pessoal chama de negação de serviço, ele vai dar esse erro 503, serviço indisponível. Por quê? Porque o site já está sendo atacado. Então, se o site está sendo atacado, ele vai estar com milhares de conexões por segundo. Então ele vai cair de qualquer jeito, vai aparecer o erro 503, tá? Bom, agora vamos lá para os logs do Apache, que eu vou detalhar alguns erros que ficou para trás, né? Que eu deixei o erro 501 para falar agora. Vamos lá no diretório dos logs do Apache, né? No vídeo tutorial que eu coloquei ali na descrição do vídeo, você tem o vídeo para como configurar o Apache Server. Daí você vai poder achar os arquivos de log, vai poder achar o arquivo de configuração que eu estou mostrando aqui. Aqui é só mais para correção dos erros do Apache. cd etc /httpd conf vou voltar aqui. Então, eu coloquei aqui com log, né, txt, eu modifiquei ele aqui. Vou dar um cat access.log txt aqui. Bom, vejamos. Como interpretar esse log? Aqui eu tenho um log gigantesco com várias solicitações. Bom, vamos começar do início. Aqui do log. Temos aqui, quando aparece assim, o endereço de IP 192.68.1.6, data, hora, Brasília, no caso horário de Brasília, com a solicitação get http google.com.br, por exemplo, é porque tem alguém usando o servidor proxy que está configurado no Apache Server. Mesma coisa aqui embaixo, né, com a solicitação 200, é lógico. Aqui também temos algumas solicitações. Agora, quando aparece assim, o endereço de IP, data, hora de Brasília, no caso aqui é 200, né, de horário de verão, get barra icons, no caso aqui barra o arquivo, é porque alguém que acessou o servidor que está solicitando esse arquivo. Então não é uma solicitação do proxy, sim do solicitante para esse servidor aqui mesmo. O erro aqui, no caso, a mensagem de status é 200, então está tudo ok com a solicitação, ou seja, a pessoa que acessou esse servidor acessou com êxito esse servidor, não teve nenhum problema, né? Vamos descer um pouquinho o log aqui. Então aqui tem vários arquivos, né? Site e tal, que eu já tinha usado esses logs aqui para outros vídeos tutoriais também. Então, aqui no caso aqui eu tenho, quando aparece assim o método connect, é porque a pessoa usou SSL. No caso do Apache, ele retransmite métodos connect também. O método connect é o mesmo que o método get, só que ele vai conectar-se com o servidor proxy para solicitar uma página segura. Então ele usa o método connect, não o método get. Mas mesmo assim não é um problema do servidor, é mais a questão do método mesmo que ele está usando. No caso, o servidor, o navegador está usando para solicitar ao servidor o método connect.
que não é o método get, que é diferente, que o método get ele puxa e o método connect ele está conectando dentro do servidor, mas não é uma falha de segurança, não é nada assim, é uma mensagem que o servidor está funcionando mesmo, tá? Não tem nenhum problema com o método connect. Tá, o endereço de IP, data, hora de Brasília, o método get, ou seja, aqui eu já tenho a mensagem 204, né, que é um erro de solicitação, ok. Agora aqui, método connect, com o endereço, com a solicitação HTTP 1.1, agora com o erro 407. O erro 407, como eu havia falado antes, é o erro de autenticação requerida, que aparece aqui. Daí tem a solicitação, tem data e hora e tal, e o que usou, qual é o navegador que usou, tá? Aqui o erro 400, aqui o erro 500, que quando eu fiz aquela solicitação para o arquivos lá, que eu não dei o permissionamento para ele acessar, então ele deu erro 500. Quando eu fiz aquela configuração, baguncei todo aquele arquivo de configuração lá do diretório arquivos, ele deu esse erro 500 que está aqui no log. Também tem aqui o erro 404, que é o arquivo não encontrado, o erro 501, que está aqui também, ó. Então, o que aconteceu nesse erro 501? O endereço 192.68.1.7, na data e na hora de Brasília, solicitou ao servidor um método que é só para HTTPS. Como esse servidor é um servidor que eu solicitei na porta HTTP e não na porta HTTPS, então ele disse método não implementado, erro 501, sem mais. Teve aqui também alguma solicitação de status de 200, né, que é o do servidor proxy e tal. Aí aqui tem, no caso que eu estava mostrando aqui, né, do erro de conexão SSL. Então, esse erro vai aparecer e no log vai aparecer erro 501, ou seja, o navegador solicitou ao servidor que seja o método HTTPS, mas só que como tinha o método HTTP, não foi implementado o HTTPS, então erro 501. Fim de papo nesse caso, né? Temos aqui também o erro que eu queria mostrar, que é o erro 503, que eu fiz a solicitação, vou procurar aqui no log. Tem aqui, tal, aqui está. Aqui está o erro 502. Lembra quando o usuário estava lá digitando bem rapidinho o link e acabou errando as letras? Então, apareceu aqui no log também, ó. O endereço de IP do solicitante, que é 192.68.1.7, a data, hora de Brasília, o que a pessoa solicitou, erro 502. Como se fosse um bad gateway, né? Um gateway incorreto. Então, ele fez essa solicitação, só que está errado. Então, está errado o gateway inválido nessa solicitação aqui. Porque não existe nenhum gateway que mande para esse link aqui também, né? Então, para gateway inválido existe, digamos que duas versões para gateway inválido. Uma que é o do erro do link e a outra que o gateway mesmo, que não existe nesse endereço, né? Que não existe o roteamento, não existe gateway, enfim. Aí temos aqui o erro 503, que ele também aparece no log, né? Ó, o endereço de IP do solicitante 192.68.1.7, data, hora de Brasília. Solicitou o método GET para HTTP 192.68.1.15, ou seja, esse site aqui é o site que ele iria solicitar através desse servidor para outro servidor. Ou seja, esse 192.68.1.15 não existe. Então, ele não encontrou o servidor, erro 503, serviço indisponível. Ou seja, esse serviço desse site aqui, se ele existisse em 192.68.1.15, ele estaria indisponível. Como ele não existe, também deu erro 503 de serviço indisponível. Ou seja, está indisponível do mesmo jeito. O erro 503 aqui no log e, no caso, fechou por aí, né? Como interpretar esses logs aqui do Apache Server? Se você não configurou esses logs aqui como sendo log comum do NCSA, então esse log aqui é um log detalhado do que vai acontecer com o servidor ou do que aconteceu com o servidor.
Como interpretar o log então? Endereço de IP do solicitante, que no caso aqui é 192.68.1.7, solicitou nessa data, aqui 29 de dezembro de 2012, 14 horas, 46 minutos, 47 segundos, UTC Brasília, no caso aqui no horário de verão, porque digamos assim, esse 0200 aqui, que aparece no log, é a data e a hora. A hora é, no caso aqui, 0200, que no caso é 2 horas de diferença, em relação ao meridiano de Greenwich. Tá? Nesse meridiano, então, no caso é o horário 0, e do horário 0 até aqui é 2 horas de diferença entre o 0 e aqui é 2 horas. Aí por isso que ele aparece aqui no log 0200 para indicar que o horário é de Brasília. No caso aqui, o horário brasileiro de verão. O método get, aí no caso aqui, temos vários métodos que vai aparecer no log de erros do Apache. É o método get, é o método post, que é um método de postagem, o método connect, que é o método do proxy, no caso para conexões de HTTPS, ele usa o método connect, se habilitado no servidor. Se não habilitado, ele vai aparecer assim, connect, mas só que ele vai aparecer um erro depois, né? Um erro 400, um erro 401 ou 403, dependendo da configuração do servidor. Se você habilitou o proxy, ele vai dar solicitação 200, ok. Então, aqui, o método, né, get. No caso aqui, se ele é um endereço HTTP, endereço, é porque ele está acessando como se fosse um servidor proxy. Igual lá em cima está aqui nos logs, né? Aqui, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Ele solicitou com o método get o arquivo /icons /unknown.gif. Então, ele solicitou esse arquivo GIF, que é uma imagem. Ele solicitou essa imagem com esse método, que é o método get, nessa data, nessa hora, e esse endereço de IP aqui. Tá? A solicitação HTTP 1.1, no caso aqui 1.1 é solicitações ok, né, de navegador, 1.1. Se aparecer 0.0 é solicitação incorreta, tá? Ele vai dar erro, depois aqui ele vai aparecer 400 porque é solicitação incorreta. Ele sempre vai aceitar solicitações HTTP 1.1. 200 aqui é a mensagem de status que está tudo ok. Aqui o quanto de bytes parece que aqui é o nível, a quantidade de bytes desse arquivo que ele solicitou aqui. No caso aqui é 245 bytes. Aqui ele solicitou desse, digamos assim, que esse endereço aqui não é o do proxy, tá? Esse endereço aqui ele significa que do link que ele acessou caiu nesse link aqui, tá? Foi o origem é esse link aqui. E o destino é esse link aqui, que é icons unknown. Então, daqui de icons veio para unknown, que é a listagem. No caso aqui de uma listagem de diretório, né? Tá, daí aqui, da onde ele veio, para onde ele vai, né? E daqui para cá, aqui onde eu estou selecionando, né? Daqui para cá, é o navegador que ele está usando. No caso aqui, eu estou usando o Opera. No caso aqui, versão 9.80 em X11 Linux, que é i686 é o processador. Que temos a versão, temos algumas coisas aqui ainda mais que identificam esse usuário. No caso do erro 500, ele vai dar, no caso, essas configurações. E também, voltando lá no arquivo de configuração, eu vou mostrar aqui que também temos. Vamos rever então o que a gente viu então sobre esses erros aqui. Voltando então, recapitulando o que foi visto nesse vídeo tutorial. O erro 400 então é o erro de requisição inválida. O erro 401 é o erro de não estar autorizado, né? Que você vai precisar digitar suas credenciais para poder acessar. O erro 403 é o erro de acesso negado. Esse erro de acesso negado, recapitulando então, esse erro de acesso negado, ele pode acontecer também
não só do permissionamento de arquivo. Se o Apache Server não está configurado para listar o diretório, e se não tiver um arquivo raiz no diretório, ele também vai dar erro 403 de acesso negado, porque daí ele não vai deixar listar o diretório, vai dar acesso negado de qualquer jeito se você não deixar o diretório ser listado. Permissionamento de arquivo também causa o erro 403. O erro 403 também acontece pelo contexto C Linux, então é necessário que, se acontecer o erro 403, você deixa em modo permissivo ali para o C Linux, e daí depois reveja a configuração do C Linux. Mas eu não recomendo muito desabilitar o C Linux não, tá? Rever a configuração, refaz, tem um monte de tutoriais para configuração do C Linux, então não é ideal desabilitar, mas também ele é uma coisa assim que parece coisa da NASA, né? Porque o C Linux é um software que ele protege tanto o sistema que não entra nem mosca. Mas enfim, o erro 404, que é o não encontrado, né? O arquivo não está no servidor. Erro 405 é o método não implementado, então esse erro aqui eu não pude mostrar porque não teve como eu fazer uma configuração para que dê esse erro aqui, mas esse erro é o método não implementado. Então o erro 408, requisição atingiu o tempo limite. Erro 410, o site não foi encontrado. Depois aqui temos o erro 412, que é o de pré-condição falhou, a pré-condição do site falhou, é o erro 412. 413 é que a requisição é muito larga, né, muito longe. Aqui é o RI, que no caso é aquele quando a gente digita assim, http, nome, depois barra arquivo, barra html, barra txt, ponto txt. Aí ele, digamos que esse URI seja isso, tá? O RI. Aí ele diz aqui que é o erro 404, o erro 414 é URI, a requisição da URI é muito larga, muito grande, né? Digamos que a URI é muito grande. 415 é o tipo de mídia que não é suportado, digamos assim que você coloque um arquivo que o Apache não reconheça, então ele vai dar esse erro aqui de tipo de mídia não é suportado. O erro 500, que é o erro interno do servidor. Então, recapitulando o que acontece o erro 500, script CGI mal configurado, mal compilado, PHP mal compilado, às vezes até alguns HTMLs que eu vi algumas configurações ali que também deu erro 500, então HTML mal compilado, mal escrito, tá? Dá erro 500. Implementação, se você colocar o arquivo de configuração de usuário mal configurado, ele também vai dar erro 500, como eu mostrei, né, na implementação. Se você errar alguma coisa, ele dá erro 500 também. Em algumas configurações o Apache Server nem inicia, portanto, reveja a configuração com cuidado. Erro 501, que é o método não implementado, que eu mostrei ali, né? Botei a solicitação HTTPS, mas na verdade eu queria HTTP. Erro 501. Erro 502, que é geralmente do servidor proxy, né? Do Apache Server, que é o gateway inválido ou gateway incorreto. Quando dá esse erro é porque o servidor de destino tem uma solicitação incorreta no destino e não na origem, tá? Aliás, a origem mandou para o destino, mas o destino não existe, ou tem uma configuração incorreta, ou ele não achou o destinatário, enfim, daí dá erro de gateway inválido, é gateway incorreto. Erro 503, serviço indisponível, quando um servidor está sob ataque no caso de DOS, né, o ataque de negação de serviço. O erro 503 geralmente aparece quando muitos usuários estão conectados a um site, aparece o erro 503. Então, quando aparece o erro 503, é o de serviço indisponível, quando, por exemplo, você configurou 10 usuários para acesso, mas se o 11º usuário acessar, 503 serviço indisponível, o usuário não vai conseguir acessar. Mesma coisa em ataque de DOS, quando tem o ataque de negação de serviço, né? E, por último, o erro 506, que é as variáveis que não são aceitas, né? Bom,
Era isso então, as configurações do arquivo do caso, né, de configuração aqui. Alguns erros então que acontecem no Apache Server. Você pode ver, eu vou deixar um link na descrição do vídeo dos erros do Internet Information Services também, se você quiser dar uma olhada na documentação da Microsoft. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link então para você configurar corretamente o seu Apache Server no CentOS, nessa mesma distro Linux. Eu vou deixar um link também na descrição do vídeo para configuração dos arquivos de proxy do navegador, tanto para o Windows quanto para o Linux, para as duas, né, para as dois sistemas operacionais diferentes. Eu vou deixar o link então na descrição do vídeo. Algumas observações eu também vou deixar na descrição do vídeo. E boas configurações, até o próximo tutorial. O próximo tutorial eu vou falar sobre os erros do cliente, como configurar, como detectar e como corrigir erros de acesso aos sites, navegação na internet, configuração de modem, coisa assim. Eu vou mostrar no próximo tutorial mais detalhadamente erros de configuração do sistema. Até o próximo e boas configurações. Até o próximo tutorial.